no vídeo de hoje eu quero falar sobre como funciona o processo judicial de um benefício por incapacidade. Antes de qualquer coisa, quero ressaltar que se você tem processo na justiça em que você está buscando um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que é a atual aposentadoria por incapacidade permanente, fale com o seu advogado. Processos que já estão em andamento, tem um advogado constituído, você precisa falar com o seu advogado. Aqui eu quero tirar as dúvidas para você que não tem processo ainda, você que tem interesse, você que precisa de um benefício, não está conseguindo no INSS. Então eu venho trazer nesse vídeo como funciona ao entrar com a ação, como funciona o trâmite do processo, quanto tempo em média demora, quais são as fases desse processo, para que você tenha esclarecimento sobre esse assunto. Então vamos lá. O intuito aqui não é fazer com que você desista do processo com seu advogado, não é nada disso. Confie no seu advogado, já que você o contratou para que ele faça um bom trabalho, confie no seu advogado e converse com ele sobre o seu processo. Aqui nós vamos tratar de assunto relacionado ao processo judicial, mas para aqueles que ainda não têm processo ou têm curiosidade em saber como funciona. Então vamos lá. Primeiramente, o início de tudo é um requerimento administrativo, a marcação de uma perícia no INSS. Então, o segurado, se ele está se sentindo incapacitado, ou seja, não está conseguindo mais trabalhar, seja em razão da medicação que ele consome, seja em razão de alguma ferida aberta no corpo ou algo que aconteceu e está trazendo uma incapacidade dele continuar a exercer as suas funções. Então ele vai fazer o quê? Ele vai marcar uma perícia no INSS. Ou através da empresa, se ele está trabalhando registrado, os primeiros 15 dias de afastamento a empresa paga, o restante tem que passar pelo INSS, porque é lá que vai ser feito uma perícia para pagar após os 15 dias. E neste caso, normalmente o INSS indefere. E ele pode indeferir por dois motivos. Primeiro, se a pessoa não tem qualidade de segurado. Então vamos supor que a pessoa não esteja trabalhando registrada. Ela já faz um tempo que não contribui e ficou doente, precisa do benefício. Vale lembrar que o INSS, pagamento da contribuição previdenciária, é como se fosse o seguro. Se você não paga, você não tem condições de receber o benefício. Por exemplo, você não bate um carro sem estar pagando seguro e depois vai pedir a indenização da seguradora. Se você não está pagando, você não tem direito. Então, muitas vezes acontece da pessoa realmente estar há muito tempo sem contribuir e aí ela está se sente incapacitada, dá entrada no pedido do INSS. E aí o que acontece? O INSS indefere. Então, ele pode indeferir por falta de qualidade de segurado, se a pessoa não vem contribuindo, ou ela está muito tempo sem contribuir, ou ela parou de contribuir e perdeu a qualidade de segurado. Ou ele indefere porque ele entende que aquela pessoa não está incapacitada para o trabalho. É o que mais acontece, é esse indeferimento, de que a pessoa não está incapacitada. E aí, quando ele faz esse relatório médico, esse laudo, vai constar essa decisão no SABI, S-A-B-I, no sistema do INSS. Se você tem a senha do INSS, você pode baixar esse laudo SABI, que vai estar lá no sistema, para verificar se realmente ele indeferiu, se ele entendeu que não há incapacidade. Lá vai ter alguns detalhes importantes. O ideal é que você contrate um especialista em direito previdenciário, um advogado especialista em direito previdenciário. Mas vale aqui ressaltar que existe esse laudo lá, tem que existir esse laudo lá no sistema do INSS, sabe? E aí, quando você baixa, vai ter lá a razão, né? Que não está incapacitado ou que está incapacitado, enfim, vai constar no sistema lá do Gov. É a mesma senha do Gov, a senha do INSS é a mesma senha do Gov, vai constar no sistema. Indeferiu, vamos falar dos indeferimentos. Indeferiu, o segurado poderá entrar com recurso administrativo direto no INSS, que eu não aconselho recurso administrativo, ou ele pode ir direto para uma ação judicial. E aí sim, uma ação judicial feita por especialista em direito previdenciário, em que vai abordar as doenças, o motivo da incapacidade, se realmente ele está incapacitado para trabalhar por conta do seu ambiente de trabalho,
ou a atividade que ele exerce, ele não está conseguindo mais em razão de esforços repetitivos, por exemplo, ou em razão de algum problema de saúde, uma doença que surgiu e está o incapacitando totalmente. Lembrando que não é a doença que gera o benefício do INSS, não é a doença que dá o direito ao benefício, é a incapacidade. Tem muitas pessoas que têm uma doença, mas não necessariamente estão incapacitadas para o trabalho. Isso acontece demais. Pessoas que têm doença grave, mas a doença não a incapacita para o trabalho, ela consegue trabalhar normalmente, ela toma medicação e ela consegue trabalhar normalmente. O que gera o benefício é a incapacidade, a prova da incapacidade. E por que a concessão do benefício é tão difícil, dos benefícios por incapacidade? Porque muitas vezes o segurado não consegue comprovar. Exemplo, a fibromialgia. Muitas pessoas reclamam que têm dores no corpo todo, só que não conseguem comprovar a fibromialgia. Muitas vezes não consegue comprovar essa dor, como outras doenças também, que a pessoa sente dor, fica fazendo diversos exames e não consegue identificar. É necessário continuar investigando para que possa provar a incapacidade. Sempre o mais importante é a prova. Então vamos lá, seguindo o rito aqui do processo judicial, que é o tema desse vídeo. O processo, primeira parte, o juiz ele vai receber a petição inicial, Então o advogado vai fazer uma petição, ele vai fazer o ato de pedir, por isso que se chama petição. Ele vai fazer por escrito, vai colocar os fundamentos nessa petição, vai dirigir ao juiz da causa. Nós temos o Juizado Especial Federal e nós temos as varas previdenciárias. De acordo com o valor da causa, se for até 60 salários mínimos, o processo vai ser ajuizado no Juizado Especial Federal. E caso não ultrapasse os 60 salários mínimos, vão para as varas federais. Não vai para a Justiça Estadual, somente em alguns casos, em algumas exceções, vai para a Justiça Estadual. Em regra, Justiça Federal, certo? Porque o INSS é uma autarquia federal, então vai para a esfera federal. E aí, o que acontece? Deu a entrada no processo, o juiz recebe, vai colocar o número do processo, vai nomear lá, vai ter os nomes das partes, a parte envolvida, os dados, e o advogado ele vai descrever qual é a idade desse trabalhador, qual é o trabalho que ele exerce, qual a função dele. Ele pode falar também sobre o ambiente de trabalho, principalmente se é um ambiente nocivo, o juiz precisa saber. Ficou doente dentro do ambiente laboral, o juiz precisa saber. Mas aí a gente já está falando de uma outra espécie de que é um benefício acidentário, que é uma outra parte. Aí a gente está falando propriamente dito de um benefício por incapacidade, em razão da pessoa não estar conseguindo mais trabalhar, mas que ainda não tem ligação com o trabalho. Vamos falar aqui que a pessoa está doente, vamos falar de um caso, por exemplo, que a pessoa está doente e não consegue mais trabalhar. Indeferir o benefício na esfera administrativa, INSS entrou com ação judicial. Juiz nomeou, colocou o número do processo, vai intimar o INSS e já vai marcar uma perícia para que seja comprovado de fato essa incapacidade, comprovado ou não a incapacidade. E a importância disso, a diferença da esfera administrativa para a judicial é a seguinte: na esfera administrativa, quando o cliente entra com pedido de benefício por incapacidade, o que acontece? É nomeado um perito do INSS, que obrigatoriamente será um médico, mas não será um especialista. Então, por exemplo, se eu estou com um problema de ortopedia, quando eu agendo a perícia com o INSS, eu não vou estar passando com o ortopedista normalmente, eu vou estar passando com o pediatra, um médico especialista em outra área, um clínico geral ou um ginecologista. Mas eu não vou estar passando com um ortopedista especificadamente. Por quê? Porque os médicos estão aptos a fazer a perícia na via administrativa. O que muda na via judicial, e por isso que muitas vezes as concessões são a grande parte na via judicial, é porque lá, quando o advogado entra com o processo, ele solicita que seja feita a perícia com o especialista no problema de saúde daquele segurado. E por essa razão, você tem muito mais chance de conseguir o benefício na esfera judicial, que vai ser um médico de confiança do juiz e especialista no seu problema de saúde.
Então, se eu tenho um problema nos meus joelhos, nas minhas pernas, eu preciso passar com um ortopedista. Eu preciso passar com um especialista no meu problema. Se eu tenho um problema na coluna, eu tenho que passar com um neurocirurgião. Eu não posso passar com outro médico que não seja especialista, certo? Então, é aí que surge maiores chances de concessão do benefício por incapacidade. Por isso que você precisa contratar um bom advogado que possa entender sobre a sua situação e descrever ela para o juiz, juntar as provas, os relatórios médicos, os exames, falar sobre o seu ambiente de trabalho, se foi ele que te adoeceu de fato, ou se por essa razão da sua doença você não tem mais condição nenhuma de trabalhar naquele ambiente. Por isso você precisa se aposentar ou ser reabilitado numa outra função. Então isso o advogado vai descrever no processo, vai descrever na inicial do processo judicial. E aí marcou a perícia, sendo marcada a perícia, o segurado vai passar pela perícia e volta depois para o juiz. Vem o laudo, o perito junta esse laudo, de 10 a 30 dias ele tem que juntar esse laudo no processo, e a partir daí volta para o advogado se manifestar sobre o laudo. Então, se o laudo foi negativo, se ele foi positivo. Se ele foi positivo, muitas vezes o INSS já coloca lá uma proposta de acordo. Isso mesmo. O INSS vem com uma proposta de acordo, o advogado vai ter acesso e vai passar para o cliente se tem interesse em fechar um acordo ou não. Normalmente vale a pena fechar um acordo com o INSS. E, inclusive, ele paga também os atrasados, desde a data do indeferimento, desde a data em que a pessoa entrou com o pedido no INSS, houve lá o indeferimento, ou ela está sem receber há muito tempo, tem direito a receber os atrasados, certo? Então, todos esses detalhes devem ser escritos na inicial, detalhados para o juiz e, inclusive, com a documentação correta. Prontuário médico, documentação de que comprovando a incapacidade ou que ele está incapaz para o trabalho durante 6 meses, 1 ano, isso tem que vir descrito no relatório médico. E a partir daí o juiz, chegando no processo, um relatório médico, entendendo que há incapacidade, o advogado vai concordar com os termos do perito, ou se estiver dizendo que ele não está incapacitado de fato, o cliente está incapacitado, o segurado está incapacitado, o advogado vai impugnar aquele laudo. Vai dizer, não, mas as provas estão aqui, o entendimento do perito está incorreto. E aí vai se gerar uma discussão. Depois disso, volta para o juiz e o juiz vai sentenciar. Ou seja, ele vai dizer se ele concorda com as alegações do autor, né, através do advogado, ou se ele concorda com o laudo do perito de confiança dele. E depois disso vem da sentença, caberá oportunidade de recurso para o advogado. Se teve uma sentença desfavorável, o advogado pode recorrer. Só que o advogado vai avaliar se vale a pena recorrer ou não. Se de fato as provas estavam fracas, claro que o advogado tem que verificar isso antes de dar entrada no processo. Um bom advogado, costumo dizer que um bom advogado, ele é o primeiro juiz daquela ação. Porque o advogado ele vai já buscar juntar todas as provas no começo do processo e não no final. Claro que se houver um agravamento neste período, o advogado precisa informar o juiz durante o trâmite processual. Mas as principais provas e as melhores têm que ser juntadas logo no início do processo, no início da ação. Sendo assim, eu espero que eu tenha contribuído com você para te trazer informação, porque informação é poder. Se você ainda não me segue aqui no canal, clica aqui, toca no sininho, curta, compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam de informação. Escreve aqui se você tem dúvidas, se você está com seu pedido de benefício há muito tempo, se você precisa de ajuda, que eu quero te auxiliar a alcançar maior renda. Benefício por incapacidade é complicado de se conseguir nas vias administrativas. Você precisa de prova. Mas se você tiver um bom advogado, um bom especialista que vai te orientar da forma correta, eu tenho certeza que você vai ter acesso ao benefício. Lembre-se sempre de guardar os documentos médicos. Passou no médico, passou no pronto-socorro, guarde a documentação. Tá tomando a medicação tá te incapacitando, a receita, guarde, apresente para o seu advogado, explique sobre o ambiente do trabalho, quanto o seu ambiente é nocivo. Se você tem fotos de uma ferida aberta, por exemplo, se você tem uma doença ali que tá
totalmente te trazendo outros problemas, fale com seu advogado, mostre através de fotos, através do que está acontecendo com você, para que você tenha acesso ao benefício. Se você é segurado do INSS, você tem direito. Não ligue para que as pessoas falam que é difícil conseguir o benefício. Não é assim. Você precisa de um bom advogado, de um bom procurador que possa te acompanhar em todas as fases do processo. E se tem dúvidas, deixa aqui que eu quero te ajudar. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.